Olá, graça e paz. Estou aqui, meus amados e minhas amadas, para vos trazer uma palavra que disciplina, que exorta, que corrige e de confronto. Uma palavra que tem poder para forjar o caráter de Cristo, Filho de Deus, na minha vida. Uma palavra que tem poder para me tirar do caminho errado e me colocar no caminho certo, que é o caminho da salvação. Mas para isso acontecer na minha vida, eu preciso tomar uma decisão. E qual é essa decisão? É aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Você precisa de Jesus. Por mais que você não queira aceitar essa palavra em teu coração, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele veio para roubar a semente da salvação que é semeada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, mas eu preciso entender, sem Jesus Cristo eu não sou nada, mas com Jesus nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, você precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e crer com o coração que Jesus Cristo é o teu Salvador. Amém? Eu quero trazer para a nossa vida nesta manhã o que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 30, que está escrito aqui: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E aí? Você está com Jesus ou você está contra Jesus, espalhado? Se você quer herdar a vida eterna, receber a salvação da tua alma do inferno, você precisa andar com Jesus. Porque só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não existe essa conversa fé do diabo que salvo uma vez, salvo para sempre. E que todos os caminhos me levam para Deus. Só Jesus Cristo é o caminho. Jesus não é um caminho, ele é o caminho. O único caminho, o Filho de Deus que morreu naquela cruz para nos salvar. A nossa vida não pertence a nós, a nossa vida pertence a Jesus Cristo, que foi pago um alto preço por nós. O que você está fazendo da tua vida aqui nessa terra? Você está saciando, estragando a sua vida no alcoolismo, nas drogas, na maconha, no crack, na cocaína? Você está estragando a sua vida com falsidade, com engano, com prostituição, com orgia, com fornicação? Se liberta dessa vida, irmão. Venha correndo para os braços de Jesus, que Ele te ama. Ele está de braço aberto te aguardando. A palavra, ela foi criada para toda a humanidade. Ela veio para nos salvar e nos libertar do cativeiro de Satanás. Você precisa receber essa palavra na tábua do teu coração. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 e depois o 15. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Meu irmão, você só vai subir na primeira ressurreição se você sair desse mundo com Jesus Cristo no teu coração. A trombeta do arrebatamento vai tocar. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos nesse grande dia, seremos arrebatados. E Jesus está me garantindo aqui que nós seremos sacerdotes de Deus. Meu irmão, vale a pena servir esse Deus. Jesus, ele nos ama. Jesus quer nos conduzir pelo caminho da salvação. Mas a escolha está comigo. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu preciso entender que toda escolha tem as suas consequências. Meu irmão, quem está te falando aqui é um ex-alcoólatra. Um cara que bebeu todo tipo de cachaça. Alguém um dia foi enviado pelo Espírito Santo de Deus, por meio do Filho de Jesus Cristo e Deus Pai, e me converteu, me ganhou para Jesus. Eu vim pela dor, meu irmão, mas cuidado. Eu ainda tive tempo de vir pela dor, mas cuidado. Pode não dar tempo de você vir pela dor. Então eu prefiro que você venha por amor. Jesus Cristo está dizendo em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus está te convidando a cear com ele, irmão.
Abandona as coisas deste mundo. Não vale a pena ficar idolatrando as coisas deste mundo. Este mundo vai padecer, esse mundo vai ser destruído, irmão. Vai descer uma nova Jerusalém, mas para que eu venha viver nessa nova Jerusalém, eu preciso estar com Jesus. A minha vida precisa estar seguro no Pai, no Filho e no Espírito Santo, meu irmão. Receba essa palavra na tábua do teu coração. Deus te ama. E eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida. Para de estar vendo coisas que não vai somar nada na sua vida. Só vai trazer ruína, só vai fazer você pecar contra Deus. O alvo de Satanás é nos tirar do foco. Infelizmente, a rede social está sendo uma arma poderosa na mão de Satanás para afastar muitos crentes da presença de Deus. Porque em vez de usar a rede social para lançar uma mensagem de salvação, ficam discutindo, ficam vendo coisas que não agradam, que não somem nada, a não ser perdição. Ficam vendo coisas que só Deus sabe o que está vendo. O pastor não está sabendo, mas o Deus Todo-Poderoso está vendo o que você está fazendo, meu irmão. Esqueça, entenda uma coisa que eu vou te falar. Está tudo registrado. Nada está oculto aos olhos de Deus. Tudo que eu e você fazemos, o nosso pastor não está vendo, mas Deus está vendo. E nós vamos prestar conta naquele grande dia. Então Deus está te convidando para subir na primeira ressurreição. Deus está te convidando para ser bem-aventurado e ler a palavra da Bíblia e guardá-la no teu coração. Que você possa receber essa palavra em teu coração para que você possa ser salvo. Eu tenho um tema para essa mensagem. De que lado você está? Só existe dois reinos, o de Deus e o de Satanás. A qual dos dois você pertence? Se vive para si mesmo, não é do reino de Deus que você pertence. Se não reconhece o senhorio de Cristo, não há lugar para você no reino de Deus. Se não é humilde de espírito, não é cidadão do reino dos céus. Meu irmão, não tem jeito. A salvação está somente em Deus. Ou eu sou de Deus, o céu, ou eu sou de Satanás, o inferno. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso escolher a porta estreita, que é a porta da salvação. Eu preciso querer Jesus. Meu irmão, não deixe o diabo te enganar, como ele enganou Eva lá no Jardim do Éden. Ele foi lá para roubar a salvação do povo. Mas Deus, como é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, nunca é pego de surpresa, ele já projetou um plano de salvação para nós. Satanás enganou Eva, mas jamais vai enganar o nosso soberano Deus, Salvador de nossa alma, meu irmão. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar. Só Jesus Cristo nos justifica, irmão. Meu irmão, Noé foi levantado por Deus para pregar a pregação da justiça, para salvar aquele povo, mas aquele povo escolheu viver na orgia, na prostituição, no adultério, na fornicação, na bebedeira. Como na época de Noé também, meu irmão, comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Mas veio o dilúvio, levou todos, meu irmão. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, Ele quer que todos se arrependam e se convertam para que vivam. E essa vida só Jesus Cristo tem para nos dar. Você lembra da palavra que Jesus falou para Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, glória! Aleluia! Meu irmão, se eu creio em Jesus, se você deixar o Espírito Santo de Deus te convencer dos seus pecados e você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, você vai subir na primeira ressurreição, meu amado. Você vai ser salvo. Você está seguro nas mãos de Deus. Deus vai te guardar embaixo de tuas potentes mãos santas e poderosas, como a galinha guarda os seus pintinhos embaixo de suas asas. Aceita Jesus como seu Senhor. Não bote dificuldade para aceitar Jesus em seu coração. Converta-te enquanto há tempo, para que a sua alma seja salva do inferno. Está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, isso é a atitude de uma pessoa que quer levar uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de conversão fiel e verdadeira, uma vida de morrer para as coisas do mundo. Josué reuniu aquele povo.
e falou que se vós querem servir outros deuses, é problema de vocês. O que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma essa decisão na sua vida, irmão. Morra para as coisas desse mundo. Sirva ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Meu irmão, hoje nós temos o livre-arbítrio de ouvir a palavra de Deus. Mas essa liberdade um dia vai acabar, meu irmão. Ou você acha que a perseguição não vai chegar aqui no Brasil? Nós já temos irmãos nossos sendo mortos lá nas terras que são perseguidas pelos ditadores enviados por Satanás. Mas pessoas que preferem morrer por amor a Cristo do que ficar pego nas coisas desta terra. Meu irmão, se você não tem, assim, se sente à vontade de falar do amor de Deus para uma pessoa física, pessoalmente, voluntariamente, logo usa a rede social e lança a palavra de Deus, meu irmão. Seja um profeta de Deus, seja a boca de Deus nessa terra através da rede social. Usa a rede social para evangelizar, usa a rede social para falar do amor de Deus. Não fica usando a rede social para falar besteira, não. Para ficar brigando com A ou B, não. Para ficar criticando pastor A, falando mal de igreja, aqui de igreja, não. Use a rede social para falar do amor de Deus. Porque um dia alguém falou de Deus para mim, hoje eu estou aqui falando do amor de Deus para você ser salvo. Que você possa estar sentindo o poder de Deus que está sobre a minha vida, na sua vida nesta manhã. Para que Deus possa te converter de verdade, em nome de Jesus. Só existe dois senhores, Deus e Satanás, a qual serve. Se é um pecado, não é Deus que você serve. Serviu para fazer a sua própria vontade de Deus, você não é súdito. Se almeja a glória, as riquezas, os louvores deste mundo, você não serve para Deus. Meu irmão, em Lucas 12, registra a passagem de um homem que era muito rico. Aquele cara, ele enriqueceu de uma tal maneira que o celeiro dele estava já pequeno. Então a alma dele conversando com a alma, aonde depositarei os meus bens? Farei o seguinte, derrubarei os meus celeiros e construirei um maior. Mas Jesus lhe fez uma pergunta, louco, se hoje te pedir a tua alma, para quem será? Em outras palavras, a tua alma vai ser para mim, que morri naquela cruz por você, ou para Satanás, que nada fez por você, a não ser destruir a tua alma? A escolha é tua. Meu irmão, tenha sim as coisas materiais, mas não deixe essas coisas se tornar o seu Deus na sua vida. Procura deixar Deus ser Senhor de toda a tua vida. Meu irmão, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a tua alma para o inferno? É melhor viver nos braços de Jesus com pouco, que o pouco Deus ele torna muito, do que ter o mundo ser Deus que se torna nada. Tem pessoas ricas aí, eu conheço pessoas bem financeiramente falando, que não tem paz, porque não tem Jesus, meu irmão. A paz que o mundo dá, ela é passageira, ela é enganosa, mas a paz de Jesus, ela é eterna. Essa paz só quem pode dar é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Dá um glória aí, aleluia. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho, que leva a vida, e poucos aqui a encontram. Deixa eu entender um pouquinho essa palavra aqui. Jesus estava enganando. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o Pai da verdade, nele não há mentira e nem pecado. Mas Satanás é o pai da mentira. Ele está dizendo na tua palavra que a porta estreita são poucos que se acertam por ela. Ou seja, se a porta estreita é a salvação e são poucos que se acertam por ela, é porque vão ter poucas pessoas salvas. Mas a Bíblia também me fala que a porta larga é espaçoso, é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que estão nela. Ou seja, a porta larga é a porta da facilidade, é o evangelho barato, é o evangelho que não confronta, é o evangelho que não prega mais a cruz, é o evangelho que não fala mais do inferno, é o evangelho que não prega Jesus, é o evangelho que não fala de arrependimento, é o evangelho só da prosperidade. Na porta lá só existe o evangelho da prosperidade, o evangelho que não cura, que não sara, que não liberta. Então se você estiver na porta larga, meu irmão, eu te dou um conselho de homem de Deus, de como amigo. Sai dessa porta larga e venha para a porta estreita, que é Jesus. Jesus está de braço aberto para salvar a tua alma do inferno. Venha comer da árvore da vida, que só Jesus Cristo pode te dar. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu.
Jesus Cristo é a água da fonte, da água viva. Meu irmão, se você beber dessa água que Jesus te dá, te oferecendo, que é a palavra dele, de você fluirá um rio de águas viva e alcançará outras almas. Venha para os braços de Jesus, venha fazer parte dessa missão de ganhar almas e vidas para o reino de Deus. Venha aprender da palavra, venha ver para Deus e não para as coisas deste mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus possa estar nos abençoando através dessa palavra. Só existe dois caminhos, um estreito e outro largo. O caminho estreito é apertado e cheio de espinho. Jesus é esse caminho. Para que encontre esse caminho, é necessário renunciar a si mesmo. Meu irmão, eu preciso renunciar os meus prazeres, os meus desejos carnais, os meus egoísmos, as minhas avarezas. Eu preciso morrer para as coisas deste mundo. Eu preciso morrer para o sistema chamado do maligno, que já é do maligno, que é o mundo, meu irmão. O mundo não tem nada para nos oferecer. Só tem uma coisa que o mundo nos oferece. É nos afastar da presença de Deus. Porque o mundo jaz no maligno. Então você precisa renunciar tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Se é uma televisão, sai da televisão. Se é uma rede social, sai da rede social, meu irmão. Venha para os pés de Jesus. Crucifica-o. Crucifica-o. Crucifica a sua carne para as coisas deste mundo. E venha viver em paz eterna com Cristo Jesus. Renuncia a tudo aquilo que tem te afastado da presença de Deus. O que tem te afastado da presença de Deus? O que você tem preferido mais? As coisas da carne, as coisas materiais ou as coisas dos céus que são eternas? Porque aqui, meu irmão, tudo vai passar. Mas diz a palavra de Deus que aquele que pela minha palavra permanecerá para sempre. Que a palavra de Deus permanece para sempre. Se eu estiver nela, eu também terei a vida eterna. Para andar nesse caminho, você deve tomar diariamente uma cruz. Para permanecer nesse caminho, você precisa seguir a Jesus até o fim. O caminho largo é fácil e espaçoso. Nele não há espinho, não há cruz, não há renúncia, mas nele também não há Deus. Por qual caminho você anda? Meu irmão, o caminho largo, você vai encontrar tudo. Vai encontrar desejos carnais, vai encontrar riquezas terrenas, vai encontrar falsas prosperidades. Mas uma coisa você não vai encontrar, a qual você deveria encontrar: Deus. Porque Deus, Ele é tudo para o ser humano. A maior riqueza que o ser humano precisa ter é Deus no seu coração. É Deus na tua vida. É Deus que guerreia a tua guerra, é Deus que peleja a tua peleja. Meu irmão, se não fosse Deus na minha vida, na minha família, eu e minha família já estaremos mortos e sepultados. Mas graças a Deus, o diabo planejou destruir a minha vida na estrada, mas Deus se levantou do teu trono e falou: nesse aí você não toca, porque ele é meu. Oh, glória, aleluia! Seja de Deus, irmão. Passei pelo acidente, mas Deus passou comigo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Mas eles foram salvos, irmão, porque Deus estava com ele. Deus também quer estar na tua vida. Mas para que Deus esteja na tua vida, abre a tua boca e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavar e aguardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meu irmão, você sabe que o pecado entrou. Satanás, em forma de uma serpente, foi lá e enganou Eva e puxou papo com ela. Não é assim que Deus disse? E a Eva, desejando aquela árvore, aquele fruto do pecado, ela comeu. Além de comer, ela deu para o seu marido comeu. E o pecado entrou. Por causa de um homem, o pecado entrou a toda a humanidade. Mas também por causa de outro homem, que é Jesus Cristo, a salvação veio, meu irmão. Só Jesus Cristo tem poder para nos libertar desse pecado. Você sabe que existe uma luta dentro de nós. Existe a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. Mas a Bíblia me garante que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. E que está no mundo é Satanás. Os desejos da carne que nos afastam dos propósitos de Deus, dos planos da salvação de Deus para nossas vidas. Só existe duas árvores: a da vida e a do conhecimento, do bem e do mal. A árvore da vida
é o próprio Jesus. É a árvore que produz muito fruto, fruto de justiça e santidade, de paz e amor. Quem desse fruto se alimenta, vence o pecado, o mundo e o mal. Quem desse fruto se alimenta, tem forças para enfrentar as dificuldades do caminho estreito. Quem desse fruto se alimenta, se sacia de paz, de esperança, da própria vida de Deus. A árvore do conhecimento produz muito fruto também, fruto agradável aos olhos e proveitosos para dar conhecimento. Quem desse fruto se alimenta, sente-se apto a viver longe de Deus. Sente-se forte, capaz de viver para si mesmo. Essa árvore produz alguns frutos parecidos com os da árvore da vida, que podem até confundir, mas ao ser digerido não produz a vida de Cristo. Podem até produzir muita atividade, muita obra, bondade, muita religiosidade, mas a vida eterna, só Jesus Cristo, que é a árvore da vida, pode nos produzir. No final das contas, é a procedência do fruto que faz a diferença. Não há árvore má que produza bons frutos. Só Jesus pode produzir a sua vida em nós, de qual árvore você se alimenta. Só Jesus Cristo, meu irmão, pode produzir a vida em nós. O Pai enviou ele para morrer naquela cruz para nos salvar. De qual árvore você está se alimentando? A árvore do mal, do conhecimento, que te engana, ou da árvore da vida? Jesus Cristo é a verdade, meu irmão. Você precisa sair do mundo da mentira, do mundo enganador, do mundo da cobiça, do mundo do interesse próprio e vir para o mundo da renúncia. Porque com Jesus a gente renuncia a tudo, meu irmão. A gente renuncia a tudo, mas nós temos tudo com ele. Além de nós termos as coisas terrenas, nós vamos ter a vida eterna. Meu irmão, e mais um detalhe. Além de nós recebermos a vida eterna, nós vamos voltar com Jesus na frente, no cavalo branco, para julgar as nações inimigas de Deus. Olha essa coisa linda, irmão. Vale a pena se ver esse Deus ou não vale? Oh, meu irmão, vale a pena. Que unção de Deus que está aqui sobre a minha vida, meu irmão. Você precisa entender essa passagem. Receba essa palavra na tábua do teu coração e não deixe que ninguém venha te enganar. Amém? Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, você está ouvindo essa palavra de Deus. E se você crê nela por meio do Espírito Santo de Deus que está na minha vida e a palavra de Jesus, você vai ter vida eterna, meu irmão. Mas se você não crer, você já passou da morte, da vida para a morte. Meu irmão, a ira de Deus vai vir sobre esse mundo. Mas antes da ira de Deus ser derramada sobre esse mundo, nós, a igreja fiel e verdadeira de Jesus, seremos arrancados dessa terra. Os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, iremos encontrar com o nosso Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Você quer fazer parte dessa primeira ressurreição ou não? Ou você quer fazer parte do grande trono branco, ao qual Deus, que vai estar, Jesus Cristo, vai estar sentado naquele trono branco e vai dar ordem para o mar, para a terra, trazer todos os seus mortos e todos vão comparecer um a um diante do trono e vão ser julgados para receber a sentença do lago de fogo. Isso é muito sério, irmão. A palavra de Deus não é brincadeira, não. Se você cair na mão de Satanás, Deus tem poder para te resgatar. Mas se você cair na mão de um Deus vivo, ninguém pode te resgatar. Porque Ele é todo poderoso. A terra é o estrado dos seus pés. Aleluia! 2 reinos, 2 senhores, 2 caminhos, 2 árvores. Não há meio termo. Não há outras opções. Ninguém pode ser neutro, não se posicionar, não se decidir. Não nascemos no reino de Deus. Não nascemos com a capacidade de servi-lo. Ninguém nos colocará no caminho estreito, nem andará a nossa jornada, ou tomará a cruz que é só nossa. Não desejamos naturalmente o fruto da árvore da vida. A árvore do conhecimento sempre produz frutos mais tentadores. Todos necessitamos tomar a decisão. Sair do reino das trevas e vir para o reino da luz. Renunciar à própria vontade e render-se à vontade de Deus. Dar meia volta do caminho largo e espaçoso e passar ao caminho estreito. Rejeitar os frutos da árvore do conhecimento e desejar a vida em Jesus. Oh, glória! Você precisa desejar a vida em Jesus, meu irmão. Você pode até viver nesta terra com riqueza, com bens materiais, com carrinho do ano, com moção, mas se você não tiver Jesus, tudo isso não vai ter aproveito para nada. Nada disso serve.
Você precisa ser rico aqui nessa terra e rico nos céus com o Senhor, uma vida eterna. Você precisa usar a sua riqueza que Deus te dá para abençoar o necessitado, para socorrer os pobres, os famintos, os necessitados, os menos favorecidos, que são rejeitados pela sociedade, rejeitados pelos governos e muitas vezes rejeitados por nós, a igreja do Senhor. Precisamos abrir mais o coração para abençoar o próximo. Eu preciso orar pelo aquele que me persegue e abençoar aqueles que me odeiam. Eu preciso amar o meu próximo. Jesus Cristo é amor. Se eu não tiver amor, eu não vou morar no céu. Sem amor não existe salvação, meu irmão. E o amor aqui é Jesus Cristo. Eu não tenho capacidade de amar você pelo meu próprio amor, porque eu sou tão pecador quanto você. Mas Jesus está em mim. Eu posso te amar no amor de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus está falando através da minha vida para a tua vida. Ninguém está dispensado dessa decisão. Não é um assunto para religioso ou ultrapassado. É um assunto para todos, na verdade, o maior e mais importante assunto. Deve ocupar a primícia na nossa lista de prioridade. Nada é mais importante. Por quê? Porque também só existe duas eternidades, céu ou inferno. A vida aqui é passageira e enganosa, mas depois é para sempre eterna, onde passaremos a eternidade. Depende de qual reino fazemos parte, a qual Senhor servimos, em qual caminho andamos, de qual árvore nos alimentamos hoje. Para encerrar, Hebreus 9:27 diz: ao homem foi dado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Meu irmão, você precisa se consertar com Deus nessa vida agora, aqui e agora. Porque você morrer sem Jesus Cristo, depois vai vir o juízo. Que você possa receber essa palavra na tábua do teu coração e que Deus possa te abençoar e fica na paz do Senhor para sempre, hoje e eternamente.